Na aula de hoje daremos continuidade ao tópico de espelhos esféricos. Definiremos os raios luminosos principais e obteremos a expressão para o aumento lateral provocado por esse tipo de espelho. Na aula de hoje daremos continuidade ao tópico 2.6, espelhos esféricos. Na última aula nós paramos aqui na equação 2.20. A equação 2.20 ela vai fornecer a posição do objeto, a posição P, em função da posição da imagem, ou você consegue obter a posição da imagem em função da posição do objeto. Isso para um espelho esférico de distância focal f. Mas o que significa exatamente essa expressão? O que é que ela retrata com relação à onda luminosa, aos raios luminosos? Bem, nós temos que P ele pode ser compreendido como sendo o raio de curvatura de uma frente de onda associada aos raios divergentes que partem de P. Ou seja, você imagina aqui o ponto P como sendo uma fonte pontiforme de raios luminosos divergentes. Né? E essa frente de onda ela incide da forma como vocês veem aqui na figura 2.25, ou seja, divergindo a partir de P, e ao se encontrar, ao serem refletidos pela superfície esférica do espelho, esses raios que inicialmente eram divergentes antes da reflexão, eles passam a convergir em direção ao ponto Q, que é o ponto imagem. Então, o termo 1 sobre P ele pode ser definido como a curvatura da frente de onda incidente divergente, certo? Que atinge o espelho. Então, 1 sobre P seria a divergência da frente de onda, enquanto 1 sobre Q seria a convergência, ou a curvatura da frente de onda refletida. Então, 1 sobre P seria a divergência, ou a curvatura da frente de onda divergente, e 1 sobre Q seria a convergência, ou curvatura da frente de onda refletida. E 1 sobre F seria o poder, é definido como sendo o poder de convergência do espelho. Então, esse poder de convergência do espelho, esse termo aqui 1 sobre F, ele deve ser suficiente no espelho esférico para compensar a divergência da onda incidente e, além de compensar essa divergência, ele tem que produzir uma convergência que seja suficiente para que a imagem seja gerada no ponto Q. Uma das aplicações dos espelhos esféricos é aumentar ou diminuir a imagem conjugada a um determinado objeto. Nós vamos agora obter uma expressão que vai calcular esse aumento ou essa diminuição em função das posições do objeto e da imagem em relação ao vértice do espelho. Para obter essa expressão, nós vamos partir da representação apresentada na figura 2.27. Nessa figura, nós temos uma imagem representada pelo segmento de reta Q', é uma imagem vertical orientada, e essa imagem ela está conjugada a este objeto vertical orientado, representado pelo segmento de reta P'. Uma dúvida que pode surgir nesse ponto é como esboçar a formação da imagem num esquema, num desenho de um espelho esférico, como nós temos representado aqui na figura 2.27. Como é que eu vou fazer o esboço da imagem formada pelo espelho a partir do objeto vertical orientado P'? Para fazer esse tipo de esboço, você vai considerar os raios luminosos partindo da extremidade do seu
objeto orientado. No nosso caso aqui, o objeto orientado é o segmento de reta PP'. E as trajetórias escolhidas para os raios, né, para o raio luminoso incidente e o refletido, não é uma trajetória qualquer. Você vai utilizar raios luminosos que têm uma trajetória específica em relação ao eixo do espelho. Esses raios luminosos são chamados de raios principais. Aqui na figura nós temos dois tipos de raios principais. Nós temos o primeiro raio, que é o segmento P'S, Q', que é um raio luminoso que incide paralelo ao eixo. Então, todo raio que incide no espelho esférico paralelo ao eixo, ele vai se refletir sobre o foco do espelho. Esse é o nosso primeiro raio principal utilizado aqui no esquema da figura 2.27. O segundo raio principal é esse que nós vemos aqui abaixo, que é um raio principal que está alinhado com o centro de curvatura do espelho. Esse raio principal, ele incide sobre o espelho alinhado com C e reflete sobre ele mesmo. Então, todo raio luminoso que incide sobre o espelho esférico alinhado com o centro de curvatura, ele vai se refletir sobre ele mesmo. Fora os dois raios principais que eu citei, né, que aparecem na figura 2.27, nós temos ainda um terceiro raio principal, né, que é o raio luminoso incidente sobre o vértice do espelho. Quando o raio luminoso incide sobre o vértice do espelho, ele é refletido simetricamente, ou seja, significa que o ângulo do raio em relação ao eixo do espelho, né, no raio incidente, vai ser igual ao ângulo formado pelo raio refletido em relação ao eixo do espelho. Se nós considerarmos o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, nós podemos determinar ainda um quarto raio principal, que seria o raio principal onde o raio incidente ele está alinhado com o foco do espelho. Então, quando isso acontece, quando eu tenho um raio luminoso incidente alinhado com o foco do espelho, aquele raio ele vai se refletir de maneira paralela ao eixo do espelho, ou seja, ele vai fazer o trajeto contrário ao que é mostrado aqui no nosso primeiro desenho, né? Ele vai incidir alinhado com o foco e ser refletido em paralelo ao eixo do espelho. Então, para esboçar a imagem orientada, relacionada ao objeto orientado PP', você vai desenhar os raios principais partindo da extremidade de PP', ou seja, partindo aqui do ponto P', e o ponto imagem conjugado a P', ele vai surgir no ponto em que os raios luminosos refletidos se encontrarem, ou seja, exatamente aqui no ponto Q'. O tamanho da imagem vai ser dado pela distância de Q' ao eixo do espelho, ou seja, é o segmento Q' que aparece aqui na figura 2.27. Bem, então agora finalmente nós vamos obter a expressão para o aumento lateral. Aqui na figura 2.27 nós podemos observar que os triângulos P''C e Q''C são semelhantes porque eles têm os ângulos internos iguais. Bem, então os triângulos P''C e Q''C são semelhantes, então nós podemos relacionar as dimensões dele. Nós temos aqui no triângulo P''C, um dos catetos vale y e o outro cateto, que está na direção do eixo, vale P menos R. Aqui no triângulo Q''C, nós temos o cateto que está na direção do eixo igual a R menos Q, e o cateto que está perpendicular ao eixo, ele vale menos Y'. Por que menos? Porque a imagem ela está invertida. Enquanto que o objeto tem uma setinha apontando para cima, a imagem é uma seta apontando para baixo. Então a gente representa essa oposição de sentido na imagem pelo sinal negativo aqui na frente de Y'.
ok? Então, nós vamos ter que y' dividido por y, ou melhor dizendo, menos y' dividido por y vai ser igual a segmento CQ, né? Vou colocar assim, CQ dividido pelo segmento PC. Ora, quem é CQ? CQ é R menos Q. Deixa eu ajeitar isso aqui. CQ é R menos Q. E PC é P menos R. Os catetos que nós havíamos citado anteriormente. Então, isso aqui vai ficar menos y' dividido por y igual. Aqui nós vamos colocar Q e P em evidência, certo? Então a gente vai ter Q que multiplica R sobre Q menos 1 dividido por P que multiplica 1 menos R sobre P. Esse termo circulado em vermelho, R dividido por Q menos 1 dividido por 1 menos R dividido por P, ele vai ser igual a 1. Eu adiantei aqui um pouco a conta para a gente não perder tanto tempo. Está um pouco difícil de enxergar aqui no vídeo, mas na nota de aula ela vai estar num tamanho que vai ser melhor de ver, né? Logo, o aumento lateral M do espelho, que é definido como sendo a razão entre o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, vai ser dado por. Então, M, que é definido como sendo a razão do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, vai ser igual a menos Q sobre P, onde Q é a distância da imagem ao vértice do espelho e P é a distância do objeto ao vértice do espelho. Então, de acordo com a expressão 2.21 para o aumento lateral M, se M for menor que zero, nós vamos obter, né, uma imagem invertida, ou seja, nós vamos ter uma situação semelhante à que nós observamos aqui na figura 2.27. O objeto orientado aponta para cima e a imagem orientada aponta para baixo. Se M for maior que zero, a imagem é direita, ou seja, objeto e imagem têm a mesma orientação, mesmo sentido, né? Se o objeto aponta para cima, a imagem aponta para cima. Se o objeto aponta para baixo, a imagem aponta para baixo. Então, elas vão ter a mesma orientação. E se você encontrar o valor de M igual a 1, você vai ter uma situação em que a posição da imagem vai ser igual a menos a posição do objeto. E essa situação ela só é observada em espelhos planos. O que acontece se o objeto estiver entre o foco e o vértice do espelho? Nesse caso, nós vamos ter a distância entre o vértice e a posição do objeto menor do que a medida do raio de curvatura do espelho esférico. Se P é menor que R, qual é a consequência disso para o aumento lateral da imagem? Então, a gente vai aplicar essa condição na 2.18. Então, vamos lá. Então, da 2.18. A 2.18 é aquela expressão que relaciona a posição do objeto com a posição da imagem e com o raio de curvatura, né? Ou seja, 1
sobre P mais 1 sobre Q é igual a 2 dividido por R. Lembrando que nós estamos considerando isso aqui como verdade, certo? Então toda a nossa análise vai partir dessa observação, ou seja, que P é menor que R, ou seja, o objeto está mais próximo do vértice que o centro de curvatura do espelho. Então, 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 2 sobre R, isso aqui vai ficar 1, está em função de 1 sobre Q, certo? 1 sobre Q vai ficar igual a 2 sobre R menos 1 sobre P. Isso aqui vai ficar 1 sobre Q igual. O MMC de R e P é R vezes P, né? Então vai ficar RP. E aqui em cima vai ficar RP dividido por R, vai dar P vezes 2 vai dar 2P. Menos RP dividido por P vai dar R vezes 1 vai dar R. Bem, nós temos que 2 vezes P vai continuar sendo menor que R, né? Então temos que 2P é menor que R, porque P está entre o foco e o vértice. Então por isso que eu sei que isso aqui também é verdade. Porque se eu multiplicar P por 2, eu ainda não vou chegar no centro de curvatura do meu espelho esférico. Então desse modo, colocando em função de Q, em azul, então daqui nós temos que Q é igual. Então Q vai ser igual a RP dividido por 2P menos R. Bem, aqui nós temos que ter um pouco de atenção. Nós vimos que 2P é menor que R. Se 2P é menor que R, esse termo aqui no denominador ele vai ser menor que zero. Então, nós temos que 2P menos R vai ser menor que zero. E o produto RP vai ser maior que esse termo aqui embaixo, em módulo, certo? Então a gente pode dizer também que RP é maior que o módulo de 2P menos R. Se isso é verdade, nós temos que o valor de Q vai ser menor que zero, certo? O valor de Q vai ser menor que zero, porque o denominador é negativo, o numerador é positivo, mas o denominador é negativo, então isso implica que Q é menor que zero. O que é que significa Q ser menor que zero? Se Q é menor que zero, a imagem formada é uma imagem virtual, ou seja, formada pelo prolongamento dos raios que emergem do sistema óptico. Ou seja, trocando em miúdos, ela se forma atrás do espelho. Da expressão para Q que nós obtivemos, né, essa que eu estou circulando aqui, nós também podemos tirar a seguinte conclusão, de que o módulo de Q encontrado através dessa expressão, né, vai ser maior que P. Então essa é a nossa segunda conclusão. O que é que significa
isso. Na hora que eu jogo na expressão para o aumento lateral, né? Isso aqui vai ser o quê? Menos Q sobre P. Se Q é negativo, a expressão vai ficar igual. Deixa eu colocar aqui na sequência. A expressão vai ficar igual a menos Q dividido por P. Ou seja, eu vou ter M maior que zero. Ou seja, a imagem ela é direita, ou seja, ela tem a mesma orientação que o objeto. Então, com a nossa análise, nós concluímos que a imagem é virtual, direita e maior que o objeto. Ao final do tópico, né, tópico 2.6, o autor apresenta as convenções que ele adota na abordagem que ele faz dos espelhos esféricos, né? Isso já fica meio que implícito, né, todos os exemplos que ele dá, né, para obter as expressões que nós obtivemos, mas ele deixa isso explícito no final do tópico. Então, quais são essas convenções? A primeira é que a luz vai incidir sempre da esquerda para a direita e a luz refletida viaja da direita para a esquerda. A segunda convenção é que as distâncias objeto e imagem são medidas de P para V e Q para V, respectivamente, sendo positivas quando P ou Q estão à esquerda de V e virtuais, ou seja, negativas, quando estão à direita. Então, se o espelho tem essa configuração, se Q e P estão do lado esquerdo, eles são positivos, né? Eles são representados por valores positivos. E se estão à direita, como a gente viu agora no último exemplo, eles são considerados virtuais, né? E vão fornecer valores negativos. A terceira convenção é a de que a distância focal, né, a distância entre o ponto F e o ponto V, a distância entre o foco e o vértice, ela é positiva para F à esquerda de V, ou seja, ela é positiva para espelhos côncavos e é negativa para espelhos convexos. Lembrando que todos os exemplos que nós abordamos nesse tópico foram relacionados a espelhos côncavos. A quarta convenção é a de que o raio de curvatura CV, né, o segmento CV, é positivo para um espelho côncavo. Se é positivo para o espelho côncavo, é negativo para o espelho convexo. E a quinta convenção, distâncias verticais são positivas acima do eixo e negativas abaixo do eixo. Então, como vocês viram, nós utilizamos muitas dessas convenções, se não todas, de maneira implícita. Okay? Então, para resolver as questões do capítulo, você vai se apropriar dessas regrinhas aqui.